Olá pessoal, aqui é Felipe Fonseca com mais uma dica de MuseScore. Nessa dica eu respondo a pergunta da professora Teca. Ela perguntou: como posso inserir logo no rodapé? Essa é uma boa pergunta. É, Eu dei uma pesquisada aqui no MuseScore. Para mim parece que não tem como você adicionar logo no rodapé tradicional do MuseScore, que é aquele rodapé que você pode configurar se vai aparecer em todas as páginas, se vai aparecer só em uma das páginas ímpares e assim por diante. Porém, eu vou mostrar um jeito aqui de adicionar uma imagem que talvez possa servir para o que você quer. O único problema que eu vejo nisso é o seguinte: se você precisar fazer alterações posteriores, pode dar um trabalhinho a mais para você configurar. Eu já vou explicar aqui o porquê. Então, primeiramente, como é que a gente vai fazer isso? No MuseScore, a gente tem aqui na paleta as molduras e compassos, tá? E a gente vai ter aqui três molduras. Essas três molduras aqui é a moldura vertical, que ela faz o quê? Se eu adiciono ela aqui, por exemplo, ó, ela vai dar um espaço, né, verticalmente. Eu posso aumentar aqui o tamanho dela, tirar isso aqui, ó. Posso aumentar o tamanho dela ou diminuir verticalmente o espaço. E tenho essa moldura horizontal, que colocando aqui no compasso, ele coloca um espaço entre os compassos. Então, aumentando o tamanho dele, ó, ele vai aumentar essa distância dos compassos, tá? Eu vou tirar essas duas molduras aqui agora. A gente vai ter que usar uma delas. Eu vou usar essa moldura vertical aqui. Só que eu quero que ela apareça aqui no final. Aí a dúvida pode ser a seguinte, ó, se eu jogo essa moldura no último compasso, ela vai aparecer aqui, mas o último compasso ainda continua aparecendo para mim. Então, o que, que eu posso fazer para contornar isso? Deleta o último compasso. Bem simples. Deletei o último compasso, agora a moldura é a última coisa na minha página. Tá bom? E aí se pergunta, tá bom, mas se eu adicionar outro compasso, ele vai aparecer lá embaixo, certo? Na verdade não, né? Eu fiz um teste aqui, ó. Eu vou adicionar compasso. Vou adicionar, opa, por aqui, compassos, acrescentar compassos ao final, vou acrescentar 5. Dei um OK. E aí repara que os 5 compassos apareceram aqui, né? E aqueles 3 que eram antes da moldura continuam aqui. E aí se eu quiser que esses compassos vão para a próxima página, ops, Ctrl Enter na moldura, tá? Deixa eu até visualizar aqui, ó, elementos não imprimíveis. Eu dei um Ctrl Enter na moldura, porque eu coloquei uma quebra de página aqui para aqueles compassos irem para frente, tá? Essa coisa de quebra aqui de moldura eu já falei em vídeos passados. E aí os próximos compassos novos, né, continuam lá para frente, enquanto que a minha moldura fica aqui no final da página, tá bom? Então esse seria o processo. Você tem que colocar antes do último compasso, né, e deletar esse último compasso para ele poder ficar aqui. No caso, se você quisesse uma partitura assim, né, ó, onde né, termina aqui a partitura. Se não, se ele já ficou aqui e você quer que isso seja por último, é aquilo que eu mostrei, seleciona a moldura, Ctrl Enter, e aí o último compasso veio para outra página, mas a moldura ficou no final da página, tá? Espero que tenha ficado claro isso. E agora, como que eu adiciono a imagem? Também é simples, seleciona a moldura, né, tá azulzinho aqui selecionado, clico com o botão direito e tem o menu aqui, ó, adicionar, e eu posso escolher o que? Uma dessas coisas é imagem. Então, vou clicar em imagem, vou selecionar aqui um ícone, tem vários aqui, vou pegar esse aqui. E pronto, o meu íconezinho apareceu aqui. Aí eu posso agora ajustar ele. Então, posso arrastar aqui, por exemplo, para aumentar o tamanho. Posso puxar ele para ficar numa posição que eu quero, né? E assim por diante. A moldura, eu posso também aumentar ela de tamanho ou diminuir. Então, ó, eu posso aumentar a altura. Eu estou clicando e não está acontecendo nada. Por quê? Porque o habilitar autodimensionar está habilitado, né? Está selecionado. Quando eu tiro, o que acontece? Agora eu consigo mexer aqui eu mesmo a altura, tá? Isso aqui ele é útil por quê? Porque o MuseScore agora tem essa opção, tem uma funcionalidade que ele mesmo ajusta as distâncias das coisas. Então você pode deixar que ele faça sozinho ou você mesmo faz manualmente. E aqui então eu tenho a minha figura aqui no final, só que ainda tem esse espação aqui embaixo, certo? Esse espação eu acho que só vai ser possível você configurar usando essa opção aqui, ó. Formatar, configurar página.
E aí no configurar página, você muda a margem de baixo. Então eu vou pôr uma margem bem pequena, porque a moldura pega bastante espaço, né? Aplicar, ok, ó, ele desceu mais, antes e depois. E você vai ajustando da maneira que você quer. E só para a gente ver como ficou, eu vou tirar esse exibir molduras. Ó, agora o elemento ficou aqui. Aí qual que é o problema que eu falei? É que você não consegue colocar ele em todas as páginas, automaticamente no caso, né? Eu consigo até é, colocar mais uma moldura aqui embaixo, na segunda página. Só que eu tenho que pôr uma por uma em cada página, tá? Esse seria o primeiro problema. O segundo problema é que a gente não consegue, por exemplo, mover a moldura de lugar. Então, se eu quisesse, por exemplo, pegar essa moldura e jogar para cima, eu não tenho como arrastar, tá vendo? Se eu clico duas vezes, eu ainda consigo alterar aqui o tamanho, mas eu não consigo arrastar ele, né? A moldura de lugar. E se eu, por exemplo, vou apertar Ctrl X, vou clicar em outro compasso, Ctrl V, ó, ele não acontece nada, tá? Então, no caso, se você precisar mudar de lugar, você vai ter que deletar, criar uma nova, adicionar a imagem, ajustar o tamanho e o resto, tá bom? Então, esses seriam os problemas. Por mais que haja, né, muitos problemas, ainda assim é possível você fazer dessa maneira que eu falei, tá bom? Então, gente, espero que isso tenha sido útil para vocês. É, Aqui eu falo como você adiciona imagem e também como você pode deixar ela aqui no rodapé, tá bom? Qualquer dúvida, escrevam aí no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscrevam no canal e nos vemos num próximo vídeo. Até mais!